Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um sentimento que todo mundo conhece, o medo. Mas, em vez de tratar ele como um vilão, vamos explorar como é possível aprender a lidar com ele. A boa notícia é que o medo não precisa ter a palavra final, e essa nossa análise de hoje vai mostrar um caminho para retomar as rédeas da situação. E para começar, fica essa pergunta que é o centro de tudo. O medo serve para proteger ou para aprisionar? A verdade é que ele pode ser os dois. Pois é, o medo tem essa natureza dupla, e entender esse jogo de duas faces é o primeiríssimo passo para a gente conseguir assumir o controle. Então, vamos lá. Para a gente conseguir gerenciar o medo, primeiro a gente precisa entender qual é a função dele. Afinal, o que ele é? Por que a gente sente isso? Não dá para lidar com uma coisa sem antes saber exatamente com o que a gente está lidando, né? Basicamente, o medo é isso aí, uma reação emocional supernatural que o nosso cérebro dispara quando percebe algum perigo. Ou seja, ele é uma ferramenta de sobrevivência. E o ponto mais importante aqui é que sentir medo não tem nada a ver com fraqueza. Na verdade, é uma reação normal e totalmente necessária para manter a gente em segurança. E essa metáfora da trava e da gaiola é perfeita para ilustrar isso. Como um instinto, o medo é tipo uma trava de segurança, sabe? Aquela que faz a gente parar, pensar e avaliar os riscos antes de sair fazendo qualquer coisa. O problema é quando ele cresce demais. Aí, essa trava de proteção vira uma gaiola que impede a pessoa de viver coisas novas, de encarar desafios, basicamente de alcançar seu potencial. Agora um ponto bem importante. A gente precisa saber diferenciar o medo de uma coisa um pouco mais intensa. Porque apesar de parecerem a mesma coisa, medo e fobia são bem diferentes. E olha só como fica claro aqui. O medo é uma resposta racional a um perigo real. Se um cachorro bravo corre na sua direção, é normal sentir medo. Agora, a fobia, a história é outra. É um medo extremo, totalmente desproporcional e muitas vezes irracional. E parece que as fobias podem estar ligadas tanto a fatores genéticos quanto a alguma experiência traumática do passado. E aqui estão alguns exemplos que muita gente já ouviu falar, né? Aracnofobia, que é o medo de aranhas, até a fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas. Esses casos mostram direitinho como um medo que é natural pode acabar evoluindo para algo que paralisa a vida de alguém. Tá, mas e aí, como saber quando o medo deixou de ser saudável e virou um problema? É exatamente isso que a gente vai ver agora, os sinais de alerta de que o medo pode estar assumindo o controle da situação. Dá uma olhada nessa lista. Percebe que tem um padrão aqui? A palavra-chave é evitar. Evitar problemas, evitar mudanças, evitar situações. Esses são comportamentos clássicos que mostram que o medo já não está mais protegendo e sim limitando. São sinais bem claros de que talvez seja a hora de agir. E é isso que nos traz para a parte principal da nossa conversa de hoje. Um plano prático para a gente confrontar e gerenciar o medo. E olha, o objetivo não é eliminar o medo da vida, porque a gente já viu que ele é importante. A ideia é aprender a lidar com ele de um jeito mais saudável. Então, essa estrutura prática tem 4 passos bem diretos. Primeiro, entender. Depois, não evitar. Terceiro, falar sobre ele. E quarto, fazer terapia. E vale lembrar que isso aqui não é uma corrida, tá? É um processo gradual que exige paciência e muita autocompaixão. Vamos começar pelo primeiro passo, a investigação. Para enfrentar um medo de verdade, a gente precisa entender de onde ele veio. É quase como ser um detetive da própria mente. E muitas vezes essa origem não é tão óbvia. Pode estar ligada a coisas do passado que só um profissional consegue ajudar a gente a enxergar. Certo. Agora o passo 2. Esse aqui pode parecer meio estranho no começo. A nossa reação natural é fugir daquilo que dá medo, né? O problema é que quanto mais a gente foge, mais forte o medo fica. É um ciclo vicioso. Por isso, a chave é a exposição gradual. É ir encarando a situação aos pouquinhos, sempre respeitando os próprios limites. O terceiro passo é sobre o poder de botar para fora, de falar. Sabe, quando a gente guarda um medo só pra gente, na nossa cabeça ele vira um monstro gigante. Mas no momento em que a gente divide isso com alguém de confiança, parece que o monstro encolhe. Verbalizar ajuda nosso cérebro a processar a emoção de um jeito mais lógico. E por último, mas com certeza não menos importante, a terapia. Pensa na terapia como uma ferramenta poderosíssima. Um psicólogo pode ser como um guia experiente, ajudando a gente a entender as causas mais profundas do medo e a criar estratégias que realmente funcionam para lidar com os gatilhos no dia a dia. Bom, a gente está se aproximando do final. E se tem uma ideia que amarra tudo isso que a gente conversou, é o autoconhecimento. O caminho para gerenciar o medo de um jeito eficaz
sempre, sempre passa por se conhecer melhor. E essa citação resume tudo de um jeito perfeito, né? Essa combinação de olhar para dentro, mas com a ajuda de um profissional, é uma fórmula muito poderosa para conseguir um progresso que seja de verdade, que seja contínuo. A grande lição aqui é a seguinte: trabalhar os medos não é só sobre não ter medo. É parte de um investimento muito maior na saúde mental como um todo. E esse é um investimento com retorno garantido em bem-estar, em mais qualidade de vida e até em um desempenho melhor em tudo que a gente faz. E para a gente encerrar, eu queria deixar essa reflexão no ar. Pensa por um instante. O que seria possível se o medo não estivesse ditando todas as regras? A ideia dessa pergunta não é causar mais ansiedade, mas sim inspirar. Inspirar a gente a imaginar uma vida com mais liberdade, com mais potencial. O que será que estaria do outro lado?